fazia com ele? E ela, na confiança absoluta, né? Não, eu tive relação, mas... Não, mas explica melhor, relação, tu fez isso, fez aquilo outro. E como a relação era sedutoramente maravilhosa, ela ia contando tudo, né? Quando ela terminava de contar, assim, durava uns meses, mais ou menos, aí daqui a pouco ele começava. Vem cá, tia, como é que tu fez tudo isso com aquele cara? Mas eu não te conhecia. Mas tu tinha que te dar conta que tu ia me conhecer, mulher. Tu não podia ter feito isso. E ela, mas fulano, mas... E aí as gurias iam ficando perplexas, né? Mas não tem mais. Tu é uma puta, tu é uma sem vergonha. E chegou a 2 vezes a dar nas mulheres. Esse foi o mote da terapia dele, que ele entendeu. E eu disse, olha, se tu for para o interior como médico, ainda por cima psiquiatra, e tu me fizer isso com uma das mulheres valorizadas da cidade, eu acho que vou te prender. Tu vê, mas ele entendeu que aquela formação básica de ciúmes categórico do pai com a mãe o inculcou de tal forma que ele procurava a puta na mulher para puni-la, porque ela não podia ter sido aquilo. Sim, esse aí é uma evolução mais grave desse caso que a ouvinte trouxe. Que loucura, né? E tu vê, uma pessoa com luzes. Não, esse é um nível altíssimo, né? Altíssimo. Eu faço uma formação, mas por isso que até os psiquiatras todos devem se tratar, né? Para não levar as suas loucuras pessoais sem resolução. Mas, aliás, tem fama, né? Diz que todo psiquiatra é bem louco, né? A tendência, porque tem muitos que não fazem terapia de jeito nenhum, eles começam a fazer nos outros e esquecem que a minha loucura pessoal polui as relações. Agora tem muito aquilo que ficou impresso pelo pai dele, né? Não, ali ficou nítido aquilo. O pai tinha um ciúmes categórico da mãe e sempre estava buscando nela a traidora e a punindo. E ela era submissa, sempre, não, tá... aceito, quer dizer. E ele exagerava desta forma. Ele mesmo dizia, mamãe, me dá uma coisa, eu sou sedutor, descubro, e depois quero punir por uma coisa que é um absurdo tão grande, porque ela não me conhecia quando viveu aquilo. E olha o hipervalor pessoal, né? Eu sou tão maravilhoso que tu, antes de me conhecer, devia saber que... Devia saber. Estava esperando o príncipe. Exatamente. Tem muito uma coisa mágica, assim, né? O cara se acha um príncipe. Mas aí que está, essas linhas narcísicas, mágicas, é que nos habitam nos afetos. Então aí é que eu fico trancado. Por isso que a tua colocação era o quê? Juntar a mentalização, a racionalidade, o afeto e a conduta. Haver uma coerência entre as 3 posições. Mas o que nós sabemos dos nossos afetos? Quase nada. As nossas condutas, voltam bem, nos surpreendem. Porque eu não sei por que eu estou sentindo isso ou fazendo isso. Interessante isso, como nós somos... Na verdade, quando a gente pensa, não, eu sei, eu me conheço, é mentira, né? Olha, quem diz isso já é mentiroso de saída. Sim, nós não sabemos do que nós somos capazes, nem a maneira como a gente gosta de causar confusão. Tudo é motivo para... eu não gostei disso, eu tô bravo por aquilo, podia ter sido... vai, sabe, cresce e aparece, né? Pois é, porque se eu tiver uma percepção de que todas as pessoas estão assim, em crescimento constante, ou não crescimento, ou estão estacionadas num determinado nível, se eu começo a crescer, eu entendo que eu passo assim com uma metáfora das séries. Eu entrei para a primeira série, para a segunda série, eu vou ficar agora de mal com os da primeira, porque eu estou na terceira.
ou eu vou ficar com inveja dos que estão no segundo grau porque eu estou no primário. Eu teria que dar na linha do autoconhecimento que tem gente acima de mim, tem gente abaixo de mim. Então eu tenho que ser compreensivo e ouvir o outro. E não falar o tempo todo sobre o que eu acho e penso e tenho certeza que é o certo. Quanto mais autoconhecimento tu ganha, menos tu fala. Menos tu fala, exatamente. Bom, nós temos agora 11h41. Onde é que está o Queiroz? Eu não sei. Mas... Quem sabe a gente gritando, Queiroz! Vem aqui pegar o retroço. Que é isso? Mas sabe que tem uma fala de Edita de Jesus, que é de Lucas, onde ele diz: olhai as flores do campo, elas não fiam nem tecem. Eu, todavia, vos asseguro que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, pôde se vestir como uma delas. Eu tenho esse texto, assim, essa mensagem guardada muito forte em mim, porque na época que eu estava, tipo assim, vou aprender a meditar, isso já faz mais de quase 20 anos, e eu estava fazendo incursões e finais de semana com grupos e tal, para meditação. Nós fomos no alto de uma montanha e do nada, assim, eu comecei... Tinha uma florzinha do campo, bem pequenininha, e eu, ao invés de olhar ao redor, que tinha uma visão magnífica, lá na região de Córdoba, eu fiquei fixada naquela florzinha. E era de uma delicadeza o desenho interno da flor, uma pequena, bem pequena florzinha. O desenho daquela flor era de uma perfeição extraordinária, assim. E aquilo, aí daqui a pouco alguém bateu em mim, assim, vamos? Eu digo, oi, mas nós recém chegamos. Não, eu tinha ficado ali quase 1 hora. E eu percebi degustando a flor. E degustando, eu percebi que eu tinha meditado, sem aquela coisa do agora eu vou meditar, agora eu vou... Não teve nada, apenas a fixação, a concentração naquela flor. Aí depois eu falei para o nosso facilitador ali, que tinha nos levado até lá, e conversei com o grupo, e daí nós ficamos conversando sobre essa capacidade que a gente tem de abstração. E essa beleza, porque eu sabia que ela ia morrer em seguida, mas ela provavelmente não tinha nenhum tipo de preocupação com isso, ela estava expondo a sua beleza, e era extraordinária, e eu tive o privilégio de poder usufruir, degustar, como o senhor falou, né? Isso. Então, assim a gente não se conhece, a gente muda com o tempo, a gente perde tempo, mas fundamentalmente a gente não abstrai. Eu acho que se a gente abstraísse mais, nós seremos menos estressados. Eu, pelo menos, tenho certeza que seria, só que eu não consigo, né? Não, é que tu colocou bem, assim, eu há pouco falei da orquídea, que a orquídea é uma flor do campo, né? Não é do campo, é da árvore, enfim, mas são flores. E que, ao serem flores, como diz a metáfora bíblica, elas não fiam nem tecem, e tenho certeza que estão maravilhando, e são maravilhas da natureza ou maravilhas de Deus. Quando tu te aproxima de uma vivência desse tipo, ela é chamada vivência epifânica ou numênica. São as vivências próximas de percepções empáticas místicas com alguma coisa fora e um dentro. Quase todas as histórias de santos ou pessoas excepcionais, eles citam vivências epifânicas desse tipo, onde eles mergulham numa situação que é uma meditação transcendente, onde eu simplesmente vivo um sentido fantástico de
pertinência de ser eu mesmo, de ser eu. Quer dizer, o ser é uma coisa que dá uma vivência fantástica de mim mesmo. Por isso a busca, então, de sentido e de crescimento. Quando eu tenho uma vivência dessas na minha vida, é que eu estou no caminho certo de me encontrar com o meu centro maior, que é exatamente o ser. Só que está oculto pela personalidade, pela persona, pela máscara. Qualquer caminho espiritualista, o teu grupo que tu está fazendo, abre campo para essas vivências mais intensas. E uma coisa que a gente fica perseguindo, né, o tempo todo, que é não se deixar abater por essas... Porque a política, que é o nosso prato principal, ela tá assim indigesta, né? E não tem muito o que fazer porque os caminhos estão praticamente fechados. E eu fico pensando assim que quanto mais a gente... E eu não vou deixar de fazer, porque eu adoro política, né? Claro. Eu gosto muito disso. Eu, como digo às vezes brincando, eu sou um animal político, só que nunca entrei na política, né? Mas eu gosto de observar. A minha paixão é observar. É isso que me dá satisfação, né? Exatamente, né? Então, tu vê que se nós de novo usar metáforas, a nossa vida, vamos dizer assim, é parecida com o tempo. E as vivências que eu tenho de tempo, o que são? Dias ensolarados, dias nublados, dias de chuva, dias de catástrofes ligadas ao clima, inundações e tudo mais. Se eu sou capaz de entender afetivamente que a vida é uma passagem constante, com instabilidades constantes, eu mantenho uma estrutura de tranquilidade interna capaz de enfrentar as nuances, essas positivas e negativas, principalmente as negativas que podem me abalar. Então, é como tu sempre diz, mas vai mudar, né? Sim. Algo vai acontecer. Essa é quase que, tipo assim, é o mastro, né, do navio, é a maneira que a gente tem. Vai mudar o vento, vai mudar a direção, vai mudar a qualquer momento. Mas falamos sobre o clima naquele momento. Isso, olha, hoje é sair com guarda-chuva, sair de capa. Hoje não vamos sair porque parece que tem um tornado, ventos de 300 km por hora, não dá. E assim em tudo, na política, na vida pessoal. Eu falo sobre o tempo político assim como eu falo sobre o tempo físico. Mas não me envolvo no sentido de depressões maiores ou desilusões de nível em que eu começo a perder estrutura. E me machuco. Me desiludo e já não quero mais nada. Ou fico igual a eles, cheio de ódio. Ou encho de ódio e daqui a pouco eu tenho que matar o Trump. Eu estava pensando no outro. Como é que Beatriz? Cada um pensa em no seu ideal. Uma vez eu conversava com um advogado, né, e ele estava questionando a legislação brasileira, porque, por exemplo, se eu pego um revólver, vou na casa ou no ambiente de trabalho, eu encontro na rua a pessoa que eu quero matar, mato. Eu, antes de completar um número X de horas, eu não devo me apresentar na delegacia. Mas se eu chegar na delegacia com o revólver, entregar para o delegado e disser para ele, olha, eu matei o fulano por isso, mas fui eu que matei. O delegado vai fazer o BO, né? Vai depois passar, vai investigar, mas ele vai ter que me mandar para casa. Porque não houve flagrante. E eu estou me entregando porque eu quero, entendeu? E isso, inclusive, vai somar na minha defesa depois. Claro, porque eu assumi o que eu fiz, né? E daí ele disse, então, todo mundo pode ter alguém que queira matar. Depois tu prova que tem emprego, que tem casa, tem tudo certinho, tá? Uma pessoa comum, normal. Fica ainda melhor para ti, soma ainda mais para ti.
Aí eu disse para ele, bom, então eu acho que eu vou fazer uma lista.